Olá, gente querida, bom dia. Domingo, dia do Senhor, dia também de nos colocarmos debaixo da palavra do Senhor. Recentemente estivemos refletindo online sobre a essência da igreja, ou a igreja essencial. Essa reflexão se nos impõe especialmente à luz da pandemia pela qual passamos. Toda essa situação mexeu não só com a nossa economia, a economia mundial, mas também atingiu o jeito de vivenciarmos família, o jeito de vivenciarmos inclusive igreja, de sermos igreja. Aprendemos que mesmo não nos encontrando dominicalmente aqui no Templo da Redentor, onde costumávamos estar dominicalmente reunidos, não deixamos de ser igreja no confinamento lá de nossas casas. Aliás, este é um aprendizado de extrema importância. Igreja de Cristo não pode ser reduzido a um lugar, a um templo. Nesse sentido, eu diria que a interrupção dos cultos públicos não foi um retrocesso em si, mas uma vivência de revitalização, um aprendizado. Afinal, esta era a forma bíblica de vivenciar a Igreja de Cristo, muito mais do que reuniões no templo. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primórdios da vida cristã, da Igreja cristã, nos mostra que depois da ascensão do Cristo vivo, em Atos 1, os discípulos voltaram a Jerusalém. Voltaram ao aposento onde estavam hospedados, Atos 1:13. Ou seja, subiram à sala, ao andar superior da casa onde estavam hospedados. E ali se encontravam um grande número de pessoas, além dos discípulos. São citados nominalmente Pedro, João, Tiago, André, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. E no verso 14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E no verso 15 diz que somos informados que se tratava de um grupo de pessoas de aproximadamente 120 pessoas. Veja bem, eles não se encontravam aqui no templo, mas num aposento, numa sala, na casa onde estavam hospedados. Isto era ainda anterior ao dia de Pentecostes, dia em que o Senhor cumpriu a sua promessa de derramar do seu Santo Espírito sobre todos que nele crescem. A partir desse dia, surge de fato a igreja. Cheio do Espírito Santo, os discípulos e crentes no Senhor Jesus deixam o anonimato da reclusão, do aposento, abandonam a segurança da casa e se expõem ousadamente na proclamação pública, na vivência do Evangelho de Cristo fora dos muros. Pedro, respaldado pelos demais discípulos, toma a palavra e se dirige corajosamente à multidão que se encontrava em Jerusalém naquela ocasião para a festa das semanas, também conhecida como a festa da colheita. E sim, nesse dia houve uma grande e maravilhosa colheita a partir da pregação do Evangelho. O Evangelho pregado por Pedro, no poder e na autoridade do Espírito Santo, diz Atos 2:37, atingiu de cheio o coração das pessoas. E elas ficaram aflitas, com seu coração constrangido, contrito. E aí as palavras que foram palavras que partiram o coração deles. Acontece que só o Espírito Santo consegue levar essas palavras, a palavra do Evangelho, que atinja não só os ouvidos, não só a mente, mas diretamente o coração das pessoas. E eles perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos agora? Pedro então responde e diz, verso 38, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. E assim nasce a igreja. A colheita naquele dia foi de um acréscimo aos que creram, dos que já criam, de cerca de 3.000 pessoas, diz o texto. Pois bem, então chegamos ao texto indicado, de Atos 2, nas senhas diárias como tema para essa reflexão nesta manhã.
Aqui temos uma narrativa de como viviam esses convertidos. Eu vou ler o texto, uma parte. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quero destacar aqui apenas um ponto especial, que julgo essencial para o nosso ser igreja de Cristo hoje. Lembrando-nos de que a vida em comunidade, a vida da igreja de Cristo, se dá a partir do evento de Pentecostes, do qual mencionamos rapidamente no início da nossa reflexão. Portanto, tudo mais é consequência da presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quais seriam, então, as evidências da presença do Espírito, do agir, do poder do Espírito de Deus entre nós e em nós? Vamos nos ater hoje apenas a esse verso 42. Diz ele: todos aqueles que creram se dedicavam de coração, ou seja, perseveravam, segundo a tradução de Almeida. Perseveravam. Isso significa, eles se referem a um ato, não um ato único, não um ato isolado da vida de fé. Perseverar significa que se dedicavam de coração. Se refere a uma ação, a uma atitude de longo prazo, para o resto das suas vidas. Portanto, tem a ver com a persistência de alguém que não desiste, se refere a alguém obstinado, insistente, que não desiste por nada. Então, verso 42, todos perseveravam, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, portanto, às Escrituras, à palavra de Deus. Ou seja, trata-se de uma igreja que aprendia, de uma igreja ensinável, de uma igreja que se voltava à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Uma das evidências da presença e da ação do Espírito Santo em nossas vidas é que ele gera fome e sede da palavra em nós. Nesse tempo de reclusão que passamos, de distanciamento dos irmãos e irmãs em Cristo, a fome e a sede pela palavra não diminuem. Como igreja, tentamos suprir cada um de vocês com as devocionais diárias, com as mensagens dominicais, com o material de PGs, e assim tudo certamente contribui para que a gente cresça na palavra. Isso tudo, no entanto, não dispensa o tempo pessoal e o tempo em família diante da palavra de Deus. Assim como o corpo necessita do alimento de cada dia, nós precisamos, a alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado pelo diabo para transformar pedras em pães, depois de jejuar 40 dias, citou as Escrituras e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E mais do que isso, o próprio Senhor se apresenta como verdadeira comida e verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz ele em João 6,51. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ou seja, pela palavra e sacramento nos alimentamos do próprio Cristo que sacia toda a fome e toda a sede da alma. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se alimenta da palavra, bebe da palavra, ou seja, do próprio Cristo, que é a palavra encarnada.
Portanto, ela é uma igreja que se submete à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo. Por isso, o verso 42, repito ele de novo e caminho adiante. Todos perseveravam, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, mas também perseveravam, se dedicavam de coração à comunhão. Comunhão aqui traduz a palavra koinonia, comum, comunidade, comunalidade. E neste sentido tem muito mais coisa por detrás do que se reunir no mesmo local. Comunidade do Redentor se reunia na Trajano Reis e queremos voltar a nos reunir aqui. Não nos tornamos comunidade pelo fato de nos reunirmos no mesmo local, mas também não deixamos de ser comunidade só porque estamos dispersos em nossas casas, não nos reunindo presencialmente. Isto é assim porque o termo koinonia, comunhão, comunidade, porque essa comunhão, essa vida em comunidade inclui pelo menos dois aspectos importantes que eu quero ainda ressaltar. Primeiro, o aprofundamento da amizade e, segundo, o desenvolvimento de visão, objetivo, propriedades em comum. Vamos ao primeiro ponto, aprofundamento da amizade, pois em Cristo somos mais do que meros conhecidos, somos mais do que isso, somos irmãos e irmãs no Senhor. Integramos a mesma família, a família do Pai, a família da fé. Salomão, em seu provérbio, diz que somos mais achegados do que irmãos, mais apegados do que um irmão. E o próprio Jesus nos quer assim íntimos, que nem verdadeiros amigos. Diz em João 15, 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E eu já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes tenho transmitido, tenho lhes dado a conhecer. Portanto, vida em comunhão, em comunidade, implica em aprofundarmos nossas amizades. Sei que nesse tempo de afastamento isso fica um pouco difícil, mas ainda assim temos os recursos para isso. Telefone para alguém, telefone para o seu irmão, para a sua irmã. Use a internet, faça reuniões através dela, use as redes sociais, importe-se com seu irmão, com a sua irmã, com seu amigo, com sua amiga. Ligue, entre em contato, procure saber como estão, grave um vídeo, testemunhe. Inclusive aqui teremos espaço no âmbito dos cultos que queremos gravar nos próximos domingos. E a segunda implicação deste encontro de comunhão é que a vida em comunhão, em comunidade cristã, é o de termos uma visão comum, uma missão comum, um objetivo comum e ter propriedades em comum. Só para lembrar, nossa visão enquanto comunidade do Redentor é a palavra que transforma, o amor que acolhe. A nossa missão enquanto comunidade do Redentor é adorar e glorificar ao Deus Trino, mediante a edificação de uma comunidade de fé que vive e anuncia o Evangelho e investe na formação de uma liderança que é missionariamente orientada e, sob a orientação do Espírito Santo, busca contínuos caminhos de obediência. Obediência evangélica no mundo em que nós vivemos. Nossos objetivos como comunidade são adorar a Deus em comunhão cristã, formar discípulos para obediência de fé e viver em missão com um espírito de serviço. E o terceiro ponto, ter propriedades em comum faz parte da comunhão. Ou seja,
Isto certamente envolve a nossa estrutura, o lugar no qual nós nos reunimos, o templo, a secretaria, as salas de reuniões, encontros de escola dominical, jovens e assim por diante, que carregamos juntos em responsabilidade mútua em todas as suas demandas de manutenção dessa propriedade. Mas também implica os nossos recursos, que olhamos numa perspectiva muitas vezes meramente pessoal e possessiva, também estes nos foram confiados na perspectiva que incluem o cuidado do próximo, do irmão e da irmã. As implicações disso estão bem descritas nos versos 44 e 45 que eu leio a seguir. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Portanto, perseverar na comunhão, se dedicar de coração à comunidade, é mais do que ser uma igreja que se reúne regularmente em culto, mas implica, sobretudo, em sermos uma igreja que ama. E uma igreja que ama é uma igreja que serve. É uma igreja generosa. O termo grego para generoso vem da mesma raiz da palavra comunhão, é interessante. Para sermos generosos, não precisamos necessariamente vender todas as nossas propriedades privadas. Todo o contexto em que Atos deixa claro isso, que a venda e a partilha de propriedades era absolutamente voluntária. Agora, por outro lado, perseverar na comunhão, compartilhar o mesmo Deus Trino, nos chama a sermos generosos, especialmente com aqueles que passam necessidade em nosso meio e ao nosso derredor. Não temos o direito de nos enclausurarmos na segurança de nossas casas e não ter olhos abertos para ver a necessidade dos que estão à nossa volta. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que se alimenta da palavra, do Cristo vivo, uma igreja que persevera na comunhão, na partilha do pão e na oração, é certamente uma igreja que ama, uma igreja que é generosa. Termino com uma palavra da primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seus irmãos em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta João. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca ou da boca para fora, mas em ação e em verdade. Creio que esta é uma marca, é a marca da Igreja de Cristo, especialmente também no contexto dessa pandemia. Eu quero ainda convidar você, aí na sua casa, a fechar os seus olhos e colocarmos esse nosso dia, nossas vidas, também em oração diante do Senhor. Eu oro com vocês. Querido e amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos sustenta. Obrigado porque ela nos alimenta. Obrigado porque também ainda o Senhor fala aos nossos corações hoje, mesmo na reclusão dos nossos quartos, das nossas casas. Podemos abrir livremente a Tua palavra, podemos ouvi-la através dos meios de comunicação. Podemos, Senhor, também servir, apesar de muitas vezes distantes do nosso próximo. Abra os nossos olhos para enxergarmos as necessidades daqueles que estão à nossa volta e dê-nos um coração generoso, um coração que pulsa em favor do outro. Por amor a Ti, nós queremos servir, servindo-Te, servindo o próximo. E assim oramos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a sua paz. Tenham todos um abençoado domingo. Amém.